E nós estamos na Promotoria Pública de Itapeva e nós queremos agradecer ao Dr. Hamilton Gianfratti Júnior, que está recebendo a equipe da Rede Cristal de Notícias, e nós vamos falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos que afetam diretamente os munícipes da cidade de Itapeva, a cidade que nós moramos. E o afastamento do prefeito Luiz Cavani, bem como do secretário Luciano de Oliveira, é irreversível ou cabe algum recurso? Então, inicialmente, bom dia a todos, né? É uma satisfação poder prestar informações para o seu público, Terezinha. É importante dizer o seguinte: se trata de uma ação de improbidade em que o prefeito municipal Luiz Cavani e o secretário Luciano Oller, eles foram condenados a diversas sanções por atos de improbidade administrativa, dentre elas de perda da função pública e suspensão de direitos políticos. Considerando que houve o trânsito em julgado dessa sentença judicial, vale dizer, não cabe mais recurso, essa sentença tem que ser devidamente cumprida doravante. Recurso não cabe. O que eventualmente pode vir a ser postulado pelos defensores do prefeito seria uma eventual ação rescisória, se não entender que cabe um agravo de instrumento. Em resumo, houve o trânsito em julgado de uma sentença judicial, as sanções têm que ser imediatamente aplicadas, dentre elas a perda de cargo. A perda de cargo é o afastamento imediato, né? Hoje nós fizemos contato com a Câmara de Vereadores antes de vir aqui para saber se já tinha sido comunicado à Câmara. Ainda não foi, não é? Ligamos à Prefeitura Municipal de Itapeva para ver se o prefeito queria falar alguma coisa, ou então o prefeito Luiz Cavani e a assessoria de imprensa, mas ele se encontra em viagem de trabalho que já estava previamente agendada, foi o que nos informaram. E nós também tentamos falar com o vice atual, Dr. Mário Tassinari, que ficou de nos contatar tão logo tenha alguma notícia concreta que ainda não veio. Nós tivemos acesso a um pedido de nulidade da sentença do prefeito Luiz Cavani, endereçado à Justiça, ao Dr. Matheus, que respondeu numa sentença muito bem detalhada, não é? Que não há como dar nulidade a esse processo e que vai ser cumprido. Realmente foi negado esse pedido de nulidade. Fora esse processo de afastamento que está transitado em julgado. Só para explicar então os próximos passos, o Ministério Público agora está aguardando um despacho do juiz, do Dr. Matheus, para que seja remetido para nós esse processo, para que nós possamos formular os pedidos cabíveis neste momento, em especial a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral a respeito da suspensão dos direitos políticos de ambos os condenados e também a solicitar que seja enviado um ofício judicial à Câmara Municipal para que providencie a posse do vice-prefeito. Além disso também, nós iremos agora iniciar uma ação de execução em relação aos valores de multa que foram aplicados a ambos os requeridos, né? Alcançando um importe aproximado de R$255 mil. Tudo isso será devolvido aos cofres públicos de Itapeva. E essas ações são imediatas, hoje, amanhã? Provavelmente na semana que vem será efetuado, todas essas diligências serão realizadas. Tá ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre alguns outros processos que recaem sobre o mesmo prefeito de Itapeva, Luiz Cavani. Nós temos conhecimento de um lá atrás, de 2009, 2010, que é referente também à falta de licitação, improbidade administrativa, no tocante à festa do aniversário da cidade, a FAI. É um processo que já tem 2 julgamentos na primeira e na segunda instância, mas não foi publicado, é isso? Na verdade, exatamente, houve a condenação em primeira e segunda instância, há diversas sanções por atos de improbidade administrativa, dentre essas sanções também a perda de cargo, né? Tanto na primeira quanto na segunda instância. Ocorre que, embora o tribunal tenha mantido essas sanções, os advogados do prefeito estão recorrendo agora a Brasília, né, em recurso especial e possivelmente um recurso extraordinário. Então, enquanto não houver o trânsito em julgado, ou seja, finalizar
essa possibilidade de recurso, nós não podemos iniciar a execução aqui na comarca de Itapeva. Estamos no aguardo e tão logo isso aconteça, nós iremos postular perante o Poder Judiciário todas as medidas cabíveis para a implementação da decisão que foi proferida pelos órgãos jurisdicionais. Só para informar e perguntando ao doutor Hamilton, a primeira e a segunda instância analisam o mérito. Exatamente. Né? A terceira e a quarta, a constitucionalidade. Exatamente, apenas questões legais, descumprimento de lei federal ou de inobservância da Constituição Federal. São recursos bastante restritos sob o ponto de vista jurídico. Infelizmente, o Judiciário do Brasil ainda permite tantos recursos, não é? Porque, repetindo, primeira e segunda instância é que analisa se errou ou não errou, se é penalizado ou não é penalizado, mas constitucionalmente só depois do trânsito em julgado, e exatamente isso está em debate nas câmaras federais e no Senado. Nós vamos conversar com o Dr. Hamilton Gianfratti Júnior mais uma questão bastante delicada e que incomodou muito não só a imprensa de Itapeva, mas todos os moradores de Itapeva. É a questão das notas frias, porque a sensação que passa para nós, leigos, é da impunidade, porque existe réu confesso, existe provas extremamente claras, né, que mostram, e como o processo correu em segredo de justiça, a imprensa ficou sem acesso por um tempo. Mas não é que acabou em pizza, como muita gente falou. Existe agora, desde ontem, uma posição do Ministério Público de Itapeva que eu gostaria que o Dr. Hamilton explicasse isso para os ouvintes. Sim, inicialmente é importante esclarecer que atos de corrupção eles não são de fácil identificação, né? E uma vez identificados, a investigação também não é simples, né? Os fatos eles são complexos, eles envolvem diversas pessoas, eles envolvem um número absurdo de documentos e tudo isso leva tempo. O Ministério Público, o Poder Judiciário, tem o seu próprio tempo. Nós não podemos entrar naquela pressa, naquele assodamento que muitas vezes acaba cometendo a política e está correto cada um na sua seara, né? Então, recebendo as informações aqui a respeito deste chamado escândalo das notas frias, né? Recebemos também toda a documentação advinda da Comissão Especial de Inquérito, um trabalho muito relevante feito pela Câmara Municipal da nossa cidade. A partir daí, instauramos a nossa investigação e realizamos inúmeras diligências visando aprofundar os fatos e melhor esclarecer o que realmente aconteceu. Em razão disso, nós identificamos, por meio das investigações, que houve a formação de um verdadeiro sistema ilícito dentro do gabinete do prefeito municipal, visando um desfalque contínuo e reiterado de verbas advindas do regime de adiantamento. São verbas utilizadas para pequenas despesas do gabinete e também para viagens de agentes públicos. Estabelecida então esta origem da verba que seria desviada, estabeleceu-se alguns expedientes foram criados por esses agentes para burlar o controle interno que é feito pela própria prefeitura, buscando comprovar se aquele gasto que foi feito realmente está correto. E quais foram esses expedientes? Inicialmente, juntar notas fiscais de consumos particulares no controle interno, visando ludibriar esta fiscalização, e mais do que isso, em hipóteses em que não havia esta nota fiscal, o senhor Luan Barbosa, ele tinha a responsabilidade de produzir essa nota. Então, ele sendo um dos responsáveis pelo chamado sistema de chefe, que alguns estabelecimentos comerciais possuíam, ele era o responsável por produzir essa chamada nota fria, ou seja, emitindo sem qualquer lastro em produto ou serviço efetivamente prestado à Prefeitura Municipal de Itapeva. Gerava uma despesa não existente. Exatamente. Com isso, eles conseguiam fechar o controle interno, né, e sem que ninguém percebesse que aquele dinheiro, na verdade, estava indo para os próprios bolsos, né? Então, estabelecida esta origem da ilicitude, todos passaram a se beneficiar. Não só o prefeito Luiz Cavani, mas então o secretário de Negócios Jurídicos, o Antônio Rossi Júnior, também o Luan Barbosa.
Além disso, identificamos também a utilização de verba pública para abastecimento de veículos de empresas ligadas aos filhos do senhor prefeito municipal e também a utilização de pedágios particulares, tudo pago às custas do suado dinheiro do povo itapevense. Em razão desses fatos demonstrados, inclusive por meio de testemunhas e de documentos, nós ajuizamos no início dessa semana uma ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa contra todos os envolvidos, pleiteando a aplicação de todas as sanções previstas na lei de improbidade, em especial perda de cargo, suspensão de direitos políticos e, mais do que isso, a aplicação de multa civil, de ressarcimento erário no valor de R$105 mil, a multa civil no valor de R$300 mil e ainda um dano moral coletivo em favor da sociedade de Itapeva no valor de R$1 milhão, em virtude do grande trauma causado a toda a população que confiou dignamente no momento do pleito eleitoral que esses gestores iriam gerir de maneira lícita, proba e correta o dinheiro. Diante deste infortúnio que foi identificado, optamos por formular também esse pedido ao Poder Judiciário. E mais do que isso, em razão de diversos atos praticados pelo prefeito municipal no sentido de atrapalhar as investigações e também pelo histórico do prefeito Luiz Cavani de diversas condenações por ato de improbidade administrativa, nós também formulamos ao Poder Judiciário o pedido de afastamento imediato do cargo, liminarmente, para que ele não venha a atrapalhar a instrução processual. Então, além desse afastamento que nós estamos hoje acompanhando, já transitado em julgado de uma outra ação, existe o pedido da Promotoria Pública de Itapeva, através do Dr. Hamilton Gianfratti Júnior, para que o prefeito se afaste, para que ele não repita os erros a que foi acusado pelas notas frias. Exatamente, não só não repita, as ilegalidades que foram constatadas pelo Ministério Público, mas também que ele não atrapalhe a correta instrução desse processo que está se iniciando essa semana. Esse pedido do promotor Dr. Hamilton Gianfratti Júnior encontra-se para ser julgado pelo juiz eleitoral? Não, foi distribuído para o Fórum da Justiça Estadual. Isso, que deve também, como ele mesmo falou, muitas investigações, um processo que tem muitas laudas para, não é? Quantas laudas tem essa averiguação? Passa de 5.500 folhas o processo. Só a petição? 107 laudas. Então, falamos agora com o Dr. Hamilton Gianfratti Júnior, e é muito triste para Itapeva, esse histórico de um prefeito que teve 3 oportunidades dadas a ele, e que todos que votaram nele confiavam que com a experiência fizesse uma boa administração, que finalize o seu mandato desta forma, sendo afastado não só por um motivo, por vários motivos que estão ainda em curso sendo analisados, e nós ficamos aqui realmente penalizados com uma história que poderia ter terminado de outra forma. Nós estamos falando diretamente da Procuradoria do município de Itapeva. Nós vamos fazer mais uma perguntinha para o Dr. Hamilton Gianfratti Júnior. Uma vez afastado o prefeito, por conta do pedido da promotoria, ou por conta também, com certeza, do trânsito já em julgado, cabe uma votação na Câmara, no seu entendimento, para que seja afastado politicamente, ou perde o objeto? Então, me parece que se ele realmente perdeu o cargo em virtude de uma sentença judicial transitada em julgado, me parece que ficaria até mesmo prejudicado, esta análise ficaria prejudicada na Câmara, Mas foi aquilo que eu disse, caso os defensores do prefeito venham a entrar com alguma medida judicial, poderia aí sim a Câmara entender que a questão, de alguma forma, ainda está sob discussão, e aí sim, diante do regimento interno e da lei orgânica municipal de Itapeva, eles poderiam sim tomar providências no âmbito do legislativo local. Nós conversamos com alguns vereadores que querem fazer essa votação a título mesmo de precaução, para que afaste definitivamente, porque a Justiça está afastando.
mas a cassação, o prefeito cassado, se faz politicamente através do voto na Câmara de Vereadores, não é? Então, nós queremos aqui agradecer ao doutor Hamilton, mais alguma questão da população, não é? E dizer que nós vivemos um momento muito especial na política, né? Eu acho que em toda essa tristeza que a gente vive, nós temos que celebrar porque existe hoje uma lei de responsabilidade fiscal, não é? Que, na verdade, o prefeito está sendo afastado pela lei de responsabilidade fiscal, não é isso, doutora Hamilton? Exatamente, porque... nesse processo que transitou em julgado, e justamente o objeto do processo foi o descumprimento de normas da lei de responsabilidade fiscal, aquela lei que busca manter o equilíbrio das contas públicas. Você só pode gastar o que recebe, não é? E o que aconteceu? Para didaticamente dar uma ideia para os nossos ouvintes. Quando o prefeito Luiz Cavani, no outro mandato, saiu por ter cumprido o seu mandato, já reeleito, entrando o sucessor, na ocasião, Roberto Comeron, o prefeito Luiz Cavani deixou restos a pagar. Restos a pagar é como se ele estivesse devendo para o outro pagar a conta, deixando isso. E a lei de responsabilidade não permite isso. No correr do processo, houve uma falha processual quando o advogado que cuidava da defesa do prefeito deixou de subestabelecer por um outro advogado que continuou falando no processo, mas sem a devida legitimidade, sem a devida procuração. Então, por isso, nós temos hoje um processo transitado em julgado, que é recente praticamente, e temos outros de 2009, né, e outros anteriores devem ter, que ainda não tem o seu trânsito julgado ou o seu julgamento final. De qualquer forma, vivemos tempos novos e é necessário que as pessoas hoje, assim como os jovens, hoje têm a cidadania mais aflorada, e isso é muito bom, né, que aconteça, que mesmo que com o advento da internet um pouco irresponsável, mas tudo vem à tona, não é? E nós queremos agradecer e cumprimentar a justiça, cumprimentar os vereadores. Hoje chegou, ainda nós temos que agradecer pela tarefa de casa bem feita, mas vai chegar o dia que a gente não vai nem precisar agradecer, porque cada um está cuidando da sua tarefa. Cabe aos prefeitos que virão, com certeza, dar conta desse recado e fazer a tarefa de casa bem feita. Nós queremos agradecer o doutor Hamilton, agradecer a promotoria, a justiça e todos os envolvidos nesses processos que são feios, mas necessários para que se passe a limpo e que se tenha aí a construção de um mundo bem melhor. Muito obrigado, doutor Hamilton. Imagina, eu que agradeço, e fica, na verdade, a mensagem, principalmente aos gestores públicos, que a sociedade não mais tolera desmanos, né? E em razão disso, os órgãos de controle, não só o Ministério Público, mas as polícias, as câmaras municipais, os tribunais de contas estarão sempre atentos para punir esses desvios que vierem a ser identificados.